A nossa conversa de estúdio nesse exato momento é com o médico urologista, Dr. Bruno Oliveira, o nosso convidado de hoje para a gente falar a respeito da saúde do homem, especificamente sobre a campanha do Novembro Azul. Doutor Bruno, obrigado por ter vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho mais aqui sobre a saúde do homem, sobre próstata, então a gente vai ter um bate-papo bem legal aqui. Ok. A gente começa então falando a respeito dessa campanha. O Novembro Azul, na verdade, é uma campanha de despertamento para chamar a atenção da população de modo geral para o cuidado, sobretudo, com o câncer de próstata, que inclusive é um dos tipos de câncer que mais tem matado, que mais tem maltratado os homens aí, né? Doutor Bruno, o que a gente precisa entender primeiro quando se lança uma campanha como o Novembro Azul? Bem, o Novembro Azul ele foi criado para aumentar mais a conscientização dos homens quanto às doenças prostáticas, especificamente em relação ao câncer de próstata. Então, devido ao grau de prevalência, ao grau de incidência dos casos, foi visto que os homens muitas vezes desconheciam sobre próstata e muito menos sobre doença da próstata, tá? E também por questões culturais, preconceito, não iam aos urologistas, aos médicos, para procurar atenção. Então, através dessa campanha, é para mostrar o quê? A importância da próstata, do câncer da próstata, saber que é um câncer que tem alta mortalidade, né? Muitas vezes por questão de não ter a devida procura ao urologista no tempo correto, tá? Então foi para mostrar que a próstata existe, que a doença da próstata realmente é muito prevalente, realmente é o segundo tumor, o segundo câncer mais comum, de acordo com o INCA, né? Tirando o câncer de pele, e com alta mortalidade, né? Então, devido a essa grande importância, foi lançada essa campanha e realmente está notando cada vez mais uma melhor atenção dos homens quanto ao problema. Ok, doutor, eu pergunto ao senhor o seguinte, quando começar a preocupação com a próstata? Olha, a Sociedade Brasileira de Urologia, né, ela fala o seguinte, fala que os homens têm que procurar o atendimento para fazer realmente a detecção precoce, o rastreamento, tem 2 parâmetros principais. Aos 50 anos, aqueles homens no qual não tem nenhum fator de risco, né, super tranquilo, não tem nenhum fator de risco. A partir dos 45, quando o paciente tem algum fator de risco, que a gente fala o quê? É aquele paciente que tem história de primeiro grau, né, de câncer da próstata, então pai, irmão, tio, os pacientes afrodescendentes, né, e hoje em dia está muito em voga, entra como fator de risco a obesidade, né, então também são um fator de risco para poder ir ao urologista fazer a avaliação. Não que antes, né, não possa fazer alguma avaliação prévia, né, pode ser feito também, mas em princípio a recomendação é 50 sem fator de risco e 45 de acordo com os fatores de risco que eu falei anteriormente. Via de regra, o câncer, ele também, um dos fatores que faz com que o câncer seja uma doença considerada perigosa, eu diria até preocupante para a saúde pública, é o fato de que ela não apresenta os sintomas, né? Em alguns casos, quando o paciente vai tomar conhecimento do câncer, ele já está num estado bem avançado. Por isso, as campanhas de prevenção. Há algum sintoma, doutor, em relação à questão do descontrole da próstata, por exemplo? O paciente sente alguma coisa, alguma anormalidade? Olha, uma das coisas que mais afugentam ou fazem com que os homens não vá ao urologista é eles pensarem que o câncer de próstata dá sintoma. O que eles falam? Eu não vou lá no urologista porque eu não estou sentindo nada. Uhum. Isso é o incorreto, né? Porque a maioria dos cânceres da próstata, em fase inicial, não dá sintoma algum. Muitas vezes, aqueles que realmente já chegam com sintoma instalado, né? Sintoma na hora de urinar, uma certa dificuldade para esvaziar a bexiga, uma lentificação do jato. Muitas vezes, esses casos já são casos instalados e avançados. É isso que a gente não deseja. Hoje em dia, a gente já pega 20% dos casos já pega em estágios já instalados, muitas vezes com metástase, né? Com disseminação da doença à distância. Então, o grande pensamento é, não preciso ter sintoma para ter câncer de próstata. Às vezes o paciente tem câncer de próstata, ele de crescimento lento, aí o paciente não vai sentindo nada. Quando ele sente, já está instalado. Aí isso não é interessante. Aí geralmente já é um caso que o tratamento já é mais difícil, as consequências por decorrência da doença já são mais severas. Ok. Uma pergunta recorrente também, doutor, aproveitando a sua presença aqui, diz respeito à questão do diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico? Porque já vi, por exemplo, algumas perguntas para profissionais de saúde.
Ah, não, eu vou fazer só o exame de sangue. Como é que aquele lá tem segurança, não tem? Como é que funciona? O exame de sangue no qual você se refere é o PSA, né, que é uma proteína produzida pela próstata que ela tem a função de dar uma otimizada no esperma, tá? O PSA ele é um marcador de doença prostática, mas tem que ser visto com bastante detalhe, né, com bastante coerência. Não é só um resultado isolado do PSA, vai dar um diagnóstico da próstata, não. O PSA, juntamente com o exame da próstata, o famoso exame digital retal, o toque retal, né, tem que ser feitos em conjunto, de forma dinâmica. Às vezes é um paciente que chega no ano passado, está tudo tranquilo, PSA normal, toque normal, nada impede no ano que vem ele já vê com alguma coisa alterada. Então a gente nota o quê? Que não é só o PSA. Esse fato de ficar fazendo, eu já estou fazendo a minha avaliação anual com PSA, é uma atitude não é correta, tá? E isso deve ser repetido cada ano, né? De preferência cada ano, né? Se está tudo normal, né? O paciente com PSA normal, toque normal, a gente faz a avaliação anual normal. Se tiver alguma alteração, a gente pode até dar uma estreitada para ir podendo acompanhar. Ok, então isso é interessante, né? Para os homens, essa campanha Novembro Azul agora é um desafio também. As mulheres levem os seus maridos, levem os filhos, né? Incentivem eles a procurar realmente uma orientação médica, porque é muito necessário e muito importante. Doutor, a campanha mudou também o comportamento de muita gente que antes tinha medo até do urologista. Né? Foi muito legal isso aí, os pacientes que nunca foram urologistas, às vezes eles até surpreendem com a consulta, porque a ideia de quem nunca foi urologista é a ideia de que o paciente vai logo fazendo o toque, não é assim. Né? A consulta realmente é uma consulta no qual a gente aborda a questão da prevenção, da detecção precoce do câncer de próstata, mas também a gente aborda várias coisas, a gente aproveita a visita do paciente, vê em relação à parte sexual, vê a parte em relação ao exercício físico, né? Vê a parte em relação à cólica de rim, em relação a qualquer outro sintoma do trato urinário. Então, a gente aproveita, faz uma consulta bem global aí para esse paciente. Muito bom. Doutor, só para a gente finalizar, o senhor acredita que a saúde pública hoje, ela oferece condições adequadas para que a gente tenha efetivamente um diagnóstico, um tratamento adequado no que diz respeito à questão da próstata? Olha, em relação à saúde pública, a gente nota que estão cada vez sendo feitas manobras, né, campanhas para poder fazer a detecção precoce do câncer da próstata. Né? Então, está sendo feita campanhas, palestras, né, ações sociais em praças, em locais públicos, isso é interessante. Lógico que a gente nota que a demanda é muito grande, muitas vezes não tem às vezes não tem um aparato profissional, até mesmo de estadiamento, diagnóstico, você realmente deixa a desejar, mas eu acho que está sendo cada vez mais, devido ao levantamento do problema, cada vez mais estão sendo feitas medidas, né, para poder estar minimizando e fazendo o diagnóstico precoce desses pacientes. Quando o assunto é saúde, quanto mais melhor, né, doutor? Com certeza. Verdade. Muito obrigado pela sua presença, doutor Bruno Oliveira, médico urologista, o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso Balanço Geral. Muito boa entrevista, esclarecedora, inclusive. E se você tiver alguma pergunta para fazer, no 9105-9341, você pode enviar e eu encaminho para o doutor. A gente vai respondendo aí na medida do possível, né, doutor? Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço e procurem urologista, né, aos homens, às mulheres, né, que se importam aí com seus maridos. Muitas vezes eu recebo muito paciente vindo pelas mulheres, né, as mulheres incentivam. Então, por favor, procure seu urologista, faça o seu atendimento, o seu diagnóstico precoce, né, sua avaliação anual. Isso é de suma importância. Você está dando melhoria para a sua saúde, a saúde da sua família, então tende a ser uma coisa bem benéfica. Muito bom.